Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Como é que está passando essa quarentena aí? Já deu uma cansada, né, de ficar em casa, mas Já deu uma seguindo, cansada? né, e o senhor? Vamos seguindo, é isso aí, muito bem. Faz parte, né? Pois é, tem que seguir, né? Tem que levar. É isso aí. Esperar mais um pouquinho para ver se tem mais alguém que vai entrar, para mim poder começar a falar alguma coisa com vocês. Tá certo. Daqui a pouquinho eu já abro a câmera aqui para vocês me verem aqui, né? Não se assustarem também, né? Mas é importante vocês me encontrarem aqui também. Vamos ver se entra mais alguém para a gente poder falar, para não precisar ficar repetindo. E aí, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo de bom aí nesse momento? Estão trabalhando? Só estão estudando? Estão Eu trabalhando não em tenho feito casa? nada, professor. Não tô trabalhando, só me inscrevi num monte de curso online aí, não fiz nenhum até agora. Olha só. E foi só isso. Entendi. Era para começar a ler uns livros também, mas não li. Uhum. Eu já não Só por a Deus. mesma coisa. Eu estou numa correria só. Estudando, O senhor tá de trabalhando. home office, né? O que o É, senhor acha do home office? eu gosto. Na verdade, sinceramente, eu gosto. É claro que, como eu executo a profissão de professor, eu acabo sentindo bastante falta, né? Porque tem algumas aulas que parece um monólogo. Tem três, tem às vezes 15, 20, 25 pessoas na sala, mas parece que você está falando com a parede, né? Então é um É monólogo, você está verdade. falando, e ninguém está nem aí pelo que você está falando. E quando você está presencialmente, pelo menos você chama pelo nome, você incentiva as pessoas a participarem. Agora aqui É, na live não tem jeito, né? Você até pode chamar, a pessoa pode falar que está com problema na internet, pode estar com problema no áudio, não quer participar, às vezes a pessoa está conectada, mas ela não está nem na sala, né? Então existe também essa é. possibilidade. Então, assim, eu gosto do Pessoalmente também modelo. dá para ver, né, quem está interessado na aula. Isso, eu gosto do modelo, mas assim, para a aula é complicado, porque eu gosto também da interatividade, né? Então, sem interatividade Hum, fica, às vezes, dá a impressão que você está falando sozinho. E isso é ruim, entendeu? Então, assim, eu gosto, mas eu acho que teria que ser, tipo, uma parte à distância e uma parte presencial, né? Para poder dar uma equilibrada. Só esse é, modelo acaba cansando e acontece isso que eu estou comentando, né? Porque a gente está falando de aula, então o aluno, alguns, eu tenho sala que participa bastante, mas tem sala que você está falando, tem 20, você olha assim, tem 25 na sala, mas na verdade só tem 3 ou 4, porque os outros estão tudo só conectados e não estão nem prestando atenção no que você está falando. hum. É, E você mas é isso acha aí. que a gente volta presencial esse ano? Eu não acredito não, tá? Eu não acredito, porque o governo estendeu aí para outubro, né? Então o Dória já disse que as aulas voltam, o protocolo de volta nas aulas é dia 5 de outubro. Porém, depende do Ministério da Saúde aprovar se há possibilidade de retornar em 5 de outubro. Hoje o Bruno Uhum. Covas colocou que a rede da prefeitura não volta em setembro, que ele tinha colocado a possibilidade de, em setembro, não voltar às aulas, mas os colégios poderem oferecerem um reforço para os alunos. E hoje ele já disse que não vai ter reforço nenhum, não vai ser permitido essa modalidade de reforço. Então eu acho que esse ano não vai dar mais não.
A gente não vai ter mais essa possibilidade disso, porque quem está em outubro, quem quer voltar para a escola em outubro? É verdade. E não temos também protocolo de segurança, né? Não tem nada ainda de definido de segurança que, se nós fizermos desta forma, vai dar certo, né? Então, não tem nada que justifique isso. Eu acho que deviam logo era cancelar esse ano, falar que só retorna mesmo ano que vem, para já dar Eu acho logo uma certeza, né? Em vez de ficar pulando, pulando. isso. Acho que eles estão esperando um pouquinho para falar isso, né? Na verdade é isso. Porque aí também já dava mais uma segurança para as mães também, que já fica, tipo, meio que, nossa, onde é que eu vou deixar meu filho, que eu tenho que trabalhar, não sei onde deixar, e fica pulando, as mães ficam meio, vai ou não vai, vai ou não vai. Se Exatamente. cancelasse logo e falaria ano que vem retorna, já era mais uma certeza, né? Para dar, tipo, mais uma acalmada para a pessoa se planejar, para saber realmente o que fazer. Sim, claro. Também concordo com você. Mas eles vão falar isso mais para frente. Pode ter certeza que mais para frente eles vão dizer, ó, só volta em fevereiro de 2021. Menos do que isso não vai dar, não. Carnaval vai ser em maio. Não vai ser mais em fevereiro. Ou em março. Tá bem. Não sei o carnaval em fevereiro. Oh, maio. Tá entrando mais gente aí. Vamos ver aqui então. R$ 3.300 de nascente. Primeiro vocês acharam que vocês iam se livrar de mim, né? Pois é, né, professor? O senhor renasceu das cinzas, como disseram lá no grupo. Não pode chamar mal do professor, entendeu? Porque ele pode voltar, né? Antes de acabar, ele pode voltar. E eu voltei. O senhor prefere qual aula? Essa que o senhor vai dar pra gente ou a do primeiro módulo de folha de pagamento? Olha, as duas para mim são boas. É que essa que nós vamos trabalhar agora, ela é mais, ela exige mais, porque vai chegar um momento que vocês vão ter que estar em grupos, né? Vão ter que trabalhar, vou ter que trabalhar com vocês em grupo. Eu não vou conseguir falar com vocês a sala toda, né? Eu não sei quantos nós temos aqui hoje, né? Deixa eu ver aqui quantos que eu tenho presente aqui. Mas nós já estamos em 11, né? Comigo 11, né? Então eu não vou conseguir falar com todo mundo, todos vocês ao mesmo tempo. Eu vou ter que falar com vocês por grupo e estipular tempo para estar trabalhando com vocês. É diferente da matéria de cálculos trabalhistas. Lá, tudo bem, a gente estava no presencial, né? Aqui a gente está no online. Mas mesmo assim, né? Independente se estivéssemos presencial, o procedimento seria o mesmo. A única diferença é que estaria atendendo grupo por grupo, né? Aqui eu vou fazer da mesma forma, atender grupo por grupo. As primeiras aulas eu vou passar, ou talvez uma ou duas aulas, eu vou passar com vocês aqui o regulamento geral, o que é o TCC, como que a gente
vai estar desenvolvendo isso, como é que a gente vai estar acompanhando. Preciso saber também quais os temas que vocês já progrediram na disciplina, né? Porque vocês tiveram a matéria de PTCC. Eu tive essa disciplina no semestre passado com o pessoal do terceiro, que também já teve aula comigo. E foi muito legal. Foi muito legal. Mas ele demanda muito mais participação, né? Porque eu vou ter que reunir vocês por grupo e aí vocês vão ter que ir entrando e a gente vai estar discutindo grupo a grupo. E as demandas vão sendo exigidas até semana a semana, vocês vão ter que estar entregando alguma coisa para mim. Então vocês vão trabalhar mais do que vocês trabalhavam na matéria de cálculo trabalhista. A diferença é essa. Aí eu preciso saber se vocês os grupos já estão formados, se vocês estão se dando bem, né? Porque geralmente em TCC, eu nunca vi TCC com briga à distância, né? Mas sabe como é que é? Sempre existe um pouquinho às vezes acaba existindo um pouquinho desse sentido. Quais os temas que vocês estão desenvolvendo, né? Para que a gente possa dar continuidade. Eu não vou mexer naquilo que vocês já fizeram, eu só vou complementar aquilo que vocês já fizeram. Não posso começar de novo. Mas a gente não avançou muito. Se vocês não avançaram muito, vocês vão ter que avançar agora. Tá? Então é isso que a gente vai estar falando. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que separar para o grupo. TCC não dá para me trabalhar todo mundo junto, porque cada um tem a sua particularidade. Então é por esse motivo que a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Tá? Tá certo. Professor, você acha que a gente vai chegar a ter que apresentar o trabalho virtualmente? Sim, claro, com certeza. É possível, né? Oi? É possível, né? É possível. Vocês vão fazer a apresentação mais para frente, depois eu vou estipular um calendário, um cronograma de datas, onde vocês vão fazer as entregas semanais para mim, né? Agora não, mas em breve vocês terão que fazer essa entrega semanal. E aí lá na frente, lá mais ou menos em outubro, a gente já começa a fazer os ensaios de apresentação que vocês farão comigo, só os ensaios de apresentação, para a apresentação final. Geralmente na apresentação final, que deve ocorrer mais ou menos na metade de novembro, mais ou menos, ou finalzinho de novembro, tá? Ou na penúltima semana de novembro, ou na última semana de novembro, preciso confirmar com o Alessandro. Vocês vão fazer a apresentação final. Aí eu dou a oportunidade para você, aí a gente vai ter que estar ajustado, porque não pode ser mais do que 15 minutos, a gente precisa estar com a apresentação bem arrumadinha, né? Uma apresentação padronizada, porque o Alessandro tem uma padronização nos slides também, não pode ser qualquer slide, mas a gente vai chegar lá. E aí vocês vão fazer a apresentação antes, né? A gente tem que treinar antes, para quando chegar lá na apresentação final, geralmente participa o Alessandro, participa a Rose, participa a Eliude, então a responsabilidade na sala é um pouco maior. Eu mesmo fico quieto, e vocês vão fazer a apresentação para quem estiver assistindo e para eles que estarão avaliando. Tá? Então, geralmente, o Alessandro faz uma pergunta, comenta sobre o trabalho, a Rose também. Então, a gente fez isso no semestre passado e foi legal, foi bastante legal. Mas tinha turma que, por exemplo, no início da apresentação, tinha 40 slides. Eu falei, não esquece, você não vai apresentar 40 slides de jeito nenhum. O máximo de slides que você vai apresentar é 10, 12 slides. 13 slides no máximo. Nossa, professor, mas é um ano de TCC, não vai dar mais do que isso. Por quê? Porque nós temos 15 minutos de apresentação no máximo. Não pode passar de 15 minutos. É um dos quesitos de avaliação, é cumprimento de prazo, de tempo. Então, vai acontecer sim. Tá? Vamos se preparando que vai acontecer. Mas apresentar online não tem nem comparação com a apresentação presencial, gente. Vocês não precisam abrir câmera, não precisa nada. Só apresentação e
e a fala. É verdade. Ah. Complicado. É até melhor mesmo, presencial. É, exatamente. Não dá Também nem para acho ficar, bem melhor. não dá nem para ficar nervoso. Passou rápido. Acho que o único, porém, assim, meio ruim é o tempo, né? Então, a gente vai treinar, né? Claro que a gente vai estar treinando para que vocês não extrapolem o tempo, né? Eu trabalhei com o pessoal do terceiro mais ou menos um mês de treinamento. Toda semana a gente fazia apresentação, toda semana a gente fazia apresentação. E corrigindo. Ó, cronometrando, estou cronometrando o seu tempo aqui. Ah, quanto deu, professor? Deu 18. Putz, próxima semana eu vou bater esse recorde aí. Até que o pessoal fez 13, 14, não chegou a deixar 15, não chegou. E aí, depois das perguntas, aí dá em torno de 16, 17 minutos a apresentação de um grupo. Mas até lá ainda tem chão, né? A gente precisa ir muito além disso. Bom, Nossa, eu vou mas compartilhar aí com vocês. Oi? no primeiro semestre a gente teve uma apresentação que tinha que ter 50 minutos, agora 15. 50 minutos o quê? A apresentação do TCC? Não, a gente teve um trabalho que tinha que ter 50 minutos de apresentação. Nossa Senhora, é muita coisa. É porque tinha que ter dinâmica, tinha que ter uma entrevista, uma simulação, mas também tinha parte de slide, seminário. Entendi. Com relação a alguém está me perguntando aqui, com relação à volta, tem que preocupar com a volta. Eu acho que vocês não têm que preocupar com a volta, não, porque esse ano eu não volto, não. O Centro Paula Souza não tem protocolo de volta. Tudo bem, eu concordo com vocês. Pode ser até que volte, mas eu acho que não volta, não, tá? A proposta do governador é 5 de outubro. 5 de outubro, mas para aquelas que têm condições de voltar, né? Então, assim, não vai poder ter a mesma quantidade de alunos que tinha na mesma sala. Esse é um dos requisitos para poder retornar. Então, se tinha 20, tem que ter 10. Tem que ter distanciamento. Então, como é que a gente vai dividir a sala de vocês em duas? Né? Em TCC até daria para dar aula, vamos dizer assim. Viria 2 grupos numa semana, na outra semana viria os outros 2 grupos. Não teria problema nenhum. Né? Então, assim, eu acho que esse protocolo de segurança não há possibilidade de implementar nas ETECs. Uma sala com 40 alunos não pode ter 20, tem que ter no máximo 30%, 12 alunos. Como é que você vai dar aula para 12 alunos? E os outros 28, fica onde? Fica sem nada? Né? Então é a mesma coisa com vocês. Então por isso que eu acho que não volta esse ano, não. Só fevereiro de 2021. E olhe lá, hein? E olhe lá. O que mais? Vocês já têm o PTCC todos? Sim, professor. Tá, maravilha. Professor, eu acho assim, a gente tem o nosso pré-TCC, mas eu não sei se do grupo do pessoal, mas do meu grupo, pelo menos, eu acho que ficou pendente de dar uma olhada para ver, por exemplo, o que tem que mudar lá, o que tem que alterar, se está certo, se está errado, o que está certo, o que está errado, o que deve continuar, o que deve tirar, essas coisinhas assim, sabe? Entendi. Tá bom, a gente vai dar uma revisada nessa parte aí. Mas, assim, o que vai ter que tirar, aí depende de vocês, tá? Eu não vou querer ficar fazendo muita essa exclusão, né? A não ser que tiver alguma coisa muito nada a ver lá, né? Mas eu não quero ficar mexendo, não, porque senão eu estou estragando todo o trabalho de vocês do segundo semestre, do segundo semestre, e aí a gente não consegue avançar, tá? Então, o objetivo não é ficar mexendo muito, né? E aí a escolha que lado que caminho que vocês vão querer seguir, tá? Porque Tá. de repente você tem muita informação, está muito desfocado, né? Não tem muita informação, mas não tem foco no trabalho. E o trabalho de TCC tem que ter foco. Ele não pode estar muito generalizado, né? Então aí quem vai decidir vai ser vocês para que caminho que vocês vão seguir, tá? Certo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui minha apresentação.
porque já no primeiro Ô, horário já... professor, Pois não. deixa eu perguntar. Eu fechei, né? Parei de fazer o semestre passado, no entanto que minha sala já até se formou e estou retornando agora. Então, no caso, eu não tenho grupo, tenho só o trabalho que eu iniciei com o pessoal da minha sala que já encerrou as atividades, né? Já terminou o curso. Como é que eu faço nesse caso? Vai ter que entrar em algum grupo. Um grupo já existente, né? Isso, exatamente. Quem pode adotar a Vivian, já estou fazendo o convite aí. Quem tiver Alguém vai aí ter que... com... alguém vai ter que te adotar, entendeu? Para você Entendi. poder fazer sozinho. Mesmo que estamos à distância, não dá para fazer sozinho, porque se a pessoa, se cada um quiser fazer sozinho, a gente vai terminar o TCC Mas em eu tenho um 2000. trabalho já pronto. Eu não poderia Como é que é? mesmo assim apresentar sozinha. Eu já tenho um trabalho praticamente pronto, que é o que eu parei, né, de fazer. Sim, Só tinha que sim. dar uma Não, mas aí, revisada nele. não. Então, mas aí não é para você fazer sozinho, entendeu? É para você entrar em algum grupo. Você vai ter que agregar algum grupo. Eu não tenho essa liberdade de fazer, de ter que fazer sozinho, entendeu? Senão dá a impressão que você tá fora da turma, e na verdade você não está fora da turma, você está junto da turma. Você está em outra turma agora, mas você está junto. Tá? Então, aquele trabalho lá, você pode até aproveitar, se alguém quiser, de repente falar, nossa, o trabalho está muito ruim, a gente passou, se vocês quiserem aproveitar ou alguma coisa, ou parte, ou tudo, aí não tem problema. Mas você vai ter que integrar em algum grupo agora. Entendi. Tá bom, então. Tá Obrigada. bom? Falou. Bom, Ok. eu vou dar uma repassada aqui na base tecnológica com vocês, tá bom? Aí os canais aqui para a gente estar se falando. Explicar um pouquinho sobre algumas características do TCC, é o que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? Vou abrir aqui o manual do TCC pelo Santo Paula Souza, o regulamento geral. Isso tudo eu vou deixar disponível no site para vocês consultarem, extraírem da forma que vocês quiserem. É importante que vocês saibam, que vocês tenham esse conhecimento, para depois a gente começar a poder cuidar de cada um de vocês no sentido do seu desenvolvimento. Tá? Se a gente tivesse pessoalmente, poderia ser um trabalho um pouco melhor. À distância, a gente vai ter que se esforçar para que a gente consiga sair da onde que nós estamos. Não é uma tarefa fácil, tem que haver uma dedicação em cima disso, tá? Para que vocês não esqueçam e deixem de fazer as entregas. Então, as entregas que vocês vão fazer para mim, eu vou pedir via Teams, porque lá é possível a gente controlar quem está entregando e quem está entregando no prazo e quem está entregando em atraso, tá? Ou quem não está entregando. Justamente para eu saber e fazer esse acompanhamento. Quando vocês forem fazer as entregas no Teams, vocês vão entregar por grupo, não vão entregar individual. Tá? Então, a entrega não é individual, a entrega é em grupo. Aí basta uma pessoa do grupo enviar, já é o suficiente. Tá? Então, vocês ficam atentos a isso. Eu falo qual é a demanda que vocês têm que me entregar, mas vocês vão fazer as entregas por lá. Eu estava fazendo pelo e-mail, mas aí houve algumas pessoas que não acharam que era uma boa alternativa fazer desta forma, e aí esse semestre eu estou suspendendo o e-mail. Não que vocês não possam me enviar e-mail, não é isso, mas eu estava fazendo todas as entregas pelo e-mail, então ficava muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais fácil esse contato com o aluno, né? Recebia, já mandava para ele, lia, pode me mandar até mais tarde, não tem problema. Lá no Teams é um pouco mais travado nesse sentido, então tem prazo de entrega, porque até a própria coordenação quer ficar monitorando como é que está sendo essa parte de entrega de atividades. Tá? Então, é assim que nós vamos caminhar. E DTCC dá a impressão que não tem nota, né? Uma coisa assim, um trabalho que o formato todo ele vai se dar no final do semestre. Então, dá a impressão que a gente não tem nota, né? Então, a gente vai criando algumas entregas para vocês poderem fazer
e aí a gente vai contando como nota. Tá bom? Queria falar, Vivian? Não? Ah, ok, entendi, compreendi. Depois eu vejo com algum grupo onde eu posso me encaixar e como é que já está o andamento da atividade para eu me inteirar. Isso, muito bem, tá perfeito. Com certeza você será muito bem-vinda. Pena que você não conseguiu terminar com a turma lá. Infelizmente não consegui. Não tem problema, você já está aqui com a gente, tá ótimo, tenho certeza que você vai contribuir e agora você vai. Obrigada. Agora você consegue, pode ter certeza. Faltou pouco, né? Faltou um semestre, né, para eu terminar. Não, mas é que você estava com dificuldade para participar, né, das aulas, não é isso? Das aulas, exatamente. Não tive tempo, né? Na verdade, o trabalho que consumiu mais o tempo, eu não conseguia chegar para participar das aulas e fazer atividade com o pessoal. Mas acompanhei o grupo até o final, até a conclusão de cada um. Ah, legal, muito bom. Você chegou a assistir a apresentação final, não? Não, infelizmente não. No dia que eles se apresentaram, eu também não estava, mas depois eu vi as notas, a galera, tipo, dando uns parabéns um pro outro. Foi bem legal, foi bem bacana. Foi bem legal mesmo. Foi exaustivo, mas foi bem legal. Viu? Foi bem legal mesmo. A gente fez um trabalho bem interessante e é assim que eu pretendo estar replicando com vocês aí. A sala de vocês é bem maior e bem mais participativa. Então, tem de tudo a ser... Temos 18. Nunca eu cheguei a 18 em DTCC. Tinha 7, 8. Então... A outra também terminou com poucos alunos. Então, vocês estão assim, tem bastante gente. Então, dá para a gente fazer um trabalho legal aí, tá? Bom, antes da gente começar aí de eu falar, eu queria que vocês me falassem aí, quem puder, né? Pelo menos um representante de cada grupo, se assim tiver presente. Quais são os temas dos trabalhos de vocês para eu ter só como conhecimento inicial? Eu vou anotar aqui, inclusive. O senhor quer que a gente fale o título do trabalho? Exato. Ah, tá, peraí. Professor, Oi? pode falar? Pode? O nosso é o auxílio da inteligência artificial no recrutamento e seleção. A gente vai fazer um estudo de caso. O auxílio da inteligência artificial no recrutamento e seleção. Olha que tema bonito esse, hein? Difícil esse, né? Muito legal esse tema. Bem diferente. Muito bom esse tema, muito bom. Outro. Quem fala outro aí? Fala aí, Wellington. O meu grupo é profissional com deficiência visual no mercado de trabalho. Como que é? O profissional? Com deficiência visual no mercado de trabalho. É a inclusão do... Profissional com deficiência visual no mercado de trabalho. Inclusão, Felipe. Inclusão de deficiente visual no mercado de trabalho. Tá bom, é a mesma coisa. Inclusão. É mais fácil o título. Não, tudo bem, não tem problema. Outro. Professor, o nosso é Relações Intergeracionais, estratégias utilizadas por gestores de empresas de médio porte para gerenciar os conflitos. Não, peraí. A gente vai ter... Aí já começa aí, ó. Vai ter que diminuir esse título, mas fala de novo. Certo. Relações intergeracionais. Como que é? Relações intergeracionais. Relações interrelacionais. Certo.
Estratégias utilizadas por gestores de empresas de médio porte para gerenciar. Estratégias utilizadas para gestores. Não, estratégias utilizadas por gestores de empresas de médio porte para gerenciar os conflitos. Então, já uma dica aí para você. Esse trabalho tem que ficar com uma linha de título, não pode ficar com esse tamanho de título, não. Tá? Por exemplo, essas relações interrelacionais, isso já pode excluir do seu trabalho. Tem que ficar estratégia alguma coisa, tá? Então, título, não é que é para excluir do seu trabalho, é de título, não pode ficar com esse nome grande, não. Isso não pode ter um texto no título, é isso que eu quero dizer. Tá bom. Tem que ser uma linha, no máximo. Outro. Tá me ouvindo, Pro? Sim. O nosso é a importância dos testes psicológicos e comportamentais no processo de seleção de pessoal para perfil de liderança. Nossa senhora, peraí. A importância dos testes psicológicos e comportamentais no processo de seleção de pessoal para perfil de liderança. Para liderança. Tá. Então é outro trabalho que também já vai pensando que tem que ficar uma linha de título. Não pode ficar com texto no título. Tá? Não se tem texto em título. Ok. Então pode que ficar, já vai pensando aí que logo mais a gente vai, quando a gente focar para grupo, é uma das coisas que a primeira coisa que eu vou solicitar é o corte no. Pode ter a essência do que você está falando aí, não tem problema, mas não pode ficar com texto no título. Mais alguém? Professor, caso pode ser um título embaixo, como se fosse um subtítulo? Não. O título Também é o título. não, né? Aí você discorre. Não. Aí você discorre no caso sobre. dela, pode ficar só a importância dos testes psicológicos e comportamentais? Pode ficar. Importância dos testes psicológicos comportamentais na liderança ou para a liderança. Acabou. Não precisa escrever processo de seleção da pessoa. Não. Tem que ficar. Essa parte tem que ficar de uma forma que é fácil a identificação do seu tema. Entendeu? Quanto mais coisa você vai colocando mais difícil vai se tornando o seu trabalho. Coisa vai ter que desenvolver para explicar. Sim, muito bem. Também tem essa, tá? Mas tem mais alguém que está presencialmente aí? Não? Os grupos são em torno de quantas pessoas? 5, né? Parece. De 5 a 6. Não. De 5 a 6. O meu é... Quantos? 5. 5, tá bom. Tranquilo. 5 pessoas tá ótimo. Não tem problema de ser... 5 a 6 tá bom. O problema é quando tem muita gente. Professor, o nosso grupo está com 9. Nosso grupo está com 7. Aí já fica muito grande, né? Aí a gente precisa reestruturar isso aí. Tá bom. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Bom, aqui não está escrito, mas numa próxima aula eu vou falar, mas eu vou comentar bastante sobre isso hoje. E essa é a nossa maior preocupação, com relação a isso. Caras, os avaliadores, por mais que a gente está em distância, eles recebem esses trabalhos de vocês antecipadamente para poder fazer as suas devidas contribuições na apresentação final, né? Então, por isso que a gente tem que fazer um bom trabalho para que quando chega na apresentação final a gente não tenha dificuldade, vocês não apanhando, eu também não apanho, né? Então, por isso que a gente tem que estar acompanhando bem isso aí para não ter problema lá na frente, tá? Com relação
a plágio. Esse que é o maior problema, tá? O maior problema de TCC é plágio. É copiar. Ah, professor, mas eu coloquei a fonte. O fato de você colocar a fonte ela significa um momento que você utilizou você utilizou a fonte que você está mencionando para você fazer o seu trabalho, mas não para copiar do trabalho da pessoa e colocar no seu trabalho. Então, tem muita gente que confunde essa referência. Ah, eu coloquei as referências lá no meu trabalho, eu coloquei a fonte, então eu coloquei a literatura, então eu coloquei a bibliografia. Beleza, você colocou, mas não é para você fazer o chupim daquele trabalho e colocar no seu... Isso é Ctrl-C, Ctrl-V. É como se fosse um recorte e cola, né? Então, temos que tomar bastante cuidado com relação a isso, e é a primeira coisa que eu costumo falar na primeira aula com relação ao TCC. Por mais que a gente não tenha ninguém, né? Mas esse semestre, aí, como que eu já dei aula para vocês e a gente está um pouquinho mais estruturado aí para fazer essa disciplina no desenvolvimento, eu estou pensando em convidar alguém para participar externamente para acompanhar o trabalho de vocês. E essa pessoa também vai fazer alguma pergunta, mesmo que nós estamos online, mas ela vai fazer alguma pergunta como o Alessandro vai fazer, como a Rose vai fazer, e, enfim, na apresentação final, né? Então, eu acho que é bastante legal também para acompanhar o desenvolvimento e o trabalho de vocês. Tá? Então, eu vou falar com o Alessandro, se ele me permitir, eu vou convidar algum professor do meu meio para poder participar como convidado da apresentação final de vocês. Ok? Ou professor ou professora, não sei. Bom, eu vou compartilhar então alguns materiais aqui com vocês. Primeiro a minha apresentação aqui. Não sei se tem alguém que não teve aula comigo dessa sala ou que esteja presente, não lembro. Pelos nomes, não lembro totalmente, mas... Todos tiveram, ninguém diferente, não. Como é que é? Da nossa sala não entrou ninguém. Não entrou ninguém novo? Tá bom, maravilha. Perfeito. Então tá. Vou ver se eu consigo compartilhar alguma coisa com vocês aqui. E a gente segue em frente. O importante não é só as entregas, mas o importante é vocês não deixarem o TCC para lá, tá? Então, a forma que a gente encontra para vocês não deixarem o TCC para lá seria fazer as entregas semanais, né? A partir das entregas semanais é onde que a gente provoca para vocês não desistirem e falar, depois eu faço isso aí. Quando chegar lá na frente eu faço. E aí, quando chega lá na frente, já não dá mais para fazer, porque já não tem tempo mais para fazer, né? Então, a nota de vocês está vinculada a essas entregas que vocês vão começar a fazer. Não é semana que vem, não é na outra. Talvez aí, depois do feriado de setembro, vocês começam a fazer as devidas entregas. Tá? Bom, então vamos lá. As nossas aulas, então, ficou às terças-feiras esse horário, tá bom? E aí, só dando uma repassada aí no programa, né? Então, é referencial teórico. Vou explicar um pouquinho o que é referencial teórico, pesquisa e compilação de dados, produção científica, entre outros. Eu vou dar umas bases de pesquisa para vocês também, para vocês anotarem aí depois. Eu vou perguntar onde vocês estão buscando aí o material para vocês fazerem pesquisa. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho e definições técnicas, definição dos termos técnicos e científicos, enunciados explicativos dos conceitos, terminologia, termos técnicos e científicos, simbologia. Isso tudo é o que deve conter no trabalho final de vocês, tá? Escolha de procedimentos metodológicos, estabelecimento de cronograma de atividade, fluxo de processo, quem faz o quê, dimensionamento dos recursos necessários para a execução do trabalho, identificação das fontes de recursos, organização dos dados de pesquisa, seleção, codificação e tabulação, análise dos dados, que é a interpretação e explicação,
técnicas para elaboração de relatórios, gráficos e histogramas, sistema de gerenciamento de projetos e formatação dos trabalhos acadêmicos e apresentação final. Tá? Então, essa é a base tecnológica que determina o Centro Paula Souza para o desenvolvimento do trabalho. Tá? Aí eu separei algumas coisas que eu quero comentar com vocês, e depois eu vou abrir alguns manuais aqui, algumas orientações que não é eu que estou dizendo, é o próprio Centro Paula Souza, para vocês saberem, porque tem muita gente que pergunta, professor, como é que faz capa? Como é que tem que fazer a margem? Qual que é o tipo de letra que usa? Então, a recomendação inicial que eu passo para vocês é assim, quem já tem o PTCC, mesmo que esteja num nível não tão bom que possa ser considerado, já vão pegando esse mesmo arquivo para dar continuidade. Tá? E aí é importante que todos do grupo tenham, porque essas coisas a gente não pode perder de maneira alguma. Professor, deu um pico no computador lá e não abre mais nada. Ou entrou um vírus e não abre mais nada. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, façam um backup, colocam na nuvem, jogam no e-mail, todo mundo do grupo tem uma cópia, para vocês não terem problema com relação a isso, tá bom? É uma recomendação extremamente importante, porque às vezes a gente vai deixando, depois a gente vê isso aí, depois a gente vê, aí quando você vai abrir o arquivo rompeu. E aí? Aí você vai perder um semestre porque o seu arquivo rompeu, tá? Bom, eu continuo os meus contatos que vocês já conhecem, tá bom? DTCC, eu tenho algumas explicações, mas cada grupo é um grupo, cada um tem a sua particularidade, e então eu não consigo... tenho alguns vídeos do semestre passado lá no YouTube, mas aí era a particularidade deles, talvez não consiga agregar nada a vocês, tá? Mas, enfim, tá? Esse material que eu estou mostrando hoje para vocês, bem como os outros que não estão nessa apresentação, que são arquivos grandes, arquivos em PDF, que eu depois também vou estar compartilhando aqui. Vou deixar anexo lá no professor Procópio para vocês extraírem de lá, caso vocês tenham interesse, ok? Bom, características fundamentais aí do TCC. O tema do TCC deve ser extraído de um contexto real da área de formação para definir as aprendizagens do ambiente acadêmico. O trabalho não deve se limitar à reprodução de conteúdos prontos ou à discussão pautada em situações simuladas. Então, a autenticidade é justamente mais ou menos aquilo que eu estava falando inicialmente para vocês. Tá? Então, assim, se alguém já no trabalho do PTCC já tiver casos desse tipo, eu peço para fazer uma revisão antes de acrescentar conteúdo para o TCC, o desenvolvimento do TCC, que é a nossa disciplina. Tá? O que é isso? É trazer a maior possibilidade de uma real situação daquilo que você está proposto a fazer. E não pegar todos os arquivos ou arquivos ou sites do qual você visitou, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí não é TCC, isso é plágio. E plágio é crime. Né? Tanto é verdade que vocês viram que teve um ministro da Saúde aí que não conseguiu ficar, deu uma repercussão extraordinária na mídia, né? Quem pôde acompanhar, porque ele disse que tinha um tal título e não tinha, e o título e o trabalho que ele construiu era plagiado porque ele tinha feito uma cópia do outro trabalho. Então, isso já num cargo extremamente, de uma esfera extremamente superior ao que a gente está falando aqui, né? Mas, para vocês já se acostumarem, para vocês já se acostumarem, também vale a dizer que esse tipo de processo não é aceitado, né? não é aceito pelo Centro Paula Souza em nenhuma das áreas acadêmicas que vocês forem cursar aí na sequência. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque é muito simples de pegar. Né? Então, professor, mas como é que você vai pegar isso? Tem muita gente que fala assim, acho que até vocês já tiveram um professor que deve ter passado alguma coisa para vocês nesse sentido, não sei, ou já, não sei, não lembro.
que diz o seguinte, é só passar pelo CopySpace que ele pega. Vou falar para vocês, ele pega, mas ele não vai pegar tudo, ele vai pegar uns 30% do seu plágio. O restante, ele só vai permitir você pegar o plágio se você pagar este programa. Caso contrário, ele vai pegar uma parte só. Ele vai falar que não tem plágio. Aí quando você manda para mim, eu coloco um lugarzinho aqui, traz tudo, tá? Então, por que eu não posso aceitar isso, gente? Porque eu também tenho que prestar conta, né? E esse prestar conta é os coordenadores, né? A Rose e o Alessandro, que vai... você não viu isso? A primeira coisa que eles vão falar. Se é para fazer um trabalho como esse, não precisamos ter professor, tá? Então, por isso que eu estou pegando bastante no pé com relação a isso. Se caso vocês tiverem algum trabalho desse porte, vocês já podem fazer as correções devidas para evitar com que vocês tenham que recomeçar novamente, tá? Tomar cuidado com essas coisas, porque dá a impressão que alguns usam até... Eu sei que tem um outro aplicativo além do CopySpace que faz isso, mas eu não lembro o nome agora. Acho que chama Plagium. É isso. É um programinha que você instala no computador e aí você coloca para ele visualizar aquilo que está buscando na internet. E aquilo que estiver buscando na internet é considerado plágio. Mesmo que você cita a fonte. Tá? Se você usa o trabalho dele para fazer a apresentação, fazer o seu trabalho é uma coisa. Agora, se você vai lá e copia do trabalho dele, é considerado plágio. E plágio não é aceito, plágio é reprovação. Então, essa é a maior preocupação que eu tenho quando eu dou essa disciplina. Rigor acadêmico. A questão orientadora do trabalho deve ser em relação direta com as competências definidas no plano de curso da habilitação profissional. O trabalho deve também se pautar por amplitude e profundidade de conhecimentos específicos e conceitos centrais previstos no conjunto das bases tecnológicas da habilitação. Então, ele tem que ser pautado dentro daquilo que o Centro Paula Souza pede. Eu acho que, inclusive, tem alguma coisa aqui do que vocês falaram, mas aí eu não vou mexer, tá? Eu vou deixar vocês desenvolverem o tema que vocês colocaram aqui. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui que não faz parte não está muito centrado na base tecnológica da habilitação de vocês, que é recursos humanos. Então, alguns temas ali deveriam estar mais focados para a área de recursos humanos, não para uma forma muito generalizada. Mas como vocês já começaram lá, não vou mexer, vou deixar vocês seguirem, tá? Só tenho que avisar o Alessandro que no meu modo de ver, tem um trabalho que está um pouco fora da área de recursos humanos, que eu não vou comentar agora, para não expor ninguém, mas logo que vocês me passaram os temas ali, eu acho que tem 1 ou 2 grupos ali que está fora da área de recursos humanos. Precisaríamos ajustar. E quando eu estiver falando com o grupo, eu vou ver se eu consigo reajustar isso aí, direcionar vocês para a área de recursos humanos. Tá? Oi. Você vai conversar com esses grupos no particular para poder dar uma ajustada? Sim, eu vou conversar com o particular, mas não nessas primeiras aulas. Nessas primeiras aulas a gente vai fazer um pouco mais abrangente e depois eu vou direcionar, a gente vai separar tempo para cada grupo e eu vou dar atenção para cada grupo de vocês. E aí a gente vai tentar ajustar um pouquinho em relação a... ver se a gente consegue também, né? Ajustar o tema é uma coisa, ajustar o conteúdo é outra, né? Mas, pelo menos do jeito que vocês me mostraram ali, eu acho que tem 1 ou 2 grupos ali que está um pouco fora do conceito central da base tecnológica. Tá? Então, lá em PTCC já não deveria ter sido permitido vocês fazerem esse tema ou esse assunto, porque não está relacionado com recursos humanos. Tá bom? A busca de soluções, né, para um problema extraído do contexto real da categoria profissional deve articular e integrar novos saberes baseados em conhecimento já existente. Uma exploração ativa seria aí um trabalho deve promover a construção de habilidades de autogestão no processo de pesquisa e de desenvolvimento de atividade. Então, tanto na aprendizagem aplicada quanto na exploração ativa,
tem que estar focado para vocês desenvolverem novas coisas, né? E o que acontece muito não é trazer novos, é trazer o que a gente já sabe. E a gente só coloca em um formato diferente. Então, o grande objetivo de trabalho de conclusão de curso é integrar novos saberes, a partir do momento que você faz a leitura e pesquisa sobre aquele assunto, né? E isso é uma coisa extremamente difícil de fazer, tá? Parece fácil, mas é extremamente difícil, que é o escrever. E escrever parece que é fácil, mas escrever é extremamente difícil. E em toda a nossa carreira acadêmica, sempre vai nos exigir desta forma, tá? Estou falando que eu estou fazendo mestrado e eles exigem desta mesma forma que eu estou colocando para vocês. Eles querem que você construa saberes. Como é que você constrói saberes? A partir do momento que você lê. Lê o quê? Lê relacionado com aquilo que você está desenvolvendo. Então, vamos falar sobre auxílio de inteligência artificial no recrutamento e seleção. Então, eu tenho que ler assuntos relacionados com isso para eu poder tirar a minha conclusão e eu fazer a redação. O que nós fazemos na grande maioria? Vamos na internet, achamos um artigo, ou achamos uma revista, ou achamos um jornal, ou achamos um trabalho de dissertação. Nossa, o cara escreveu isso aqui. Vou lá, Ctrl+C, passo por cima faço copia, vai lá no meu trabalho e colo. É isso. Isso não é integrar novos saberes. Isso aí simplesmente é uma cópia de um trabalho já existente colocando no meu trabalho, que a gente está chamando de plágio. Tá? Então, escrever não é fácil. Aí alguém vai me perguntar, professor, quantas páginas tem que ter no nosso TCC? Vou falar para vocês assim, ó, o trabalho de TCC de vocês pode ter 20 páginas, 25 páginas. Nossa, mas só isso? Não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Não adianta você me apresentar um trabalho de TCC com 80 páginas. 60 é tudo copiado da internet. Na verdade, o TCC ele não é nem permitido usar a internet como base de pesquisa. Você pode usar a internet para pesquisar, mas você não pode colocar nada como site para efeito de referência. O que a gente está fazendo? A gente está aceitando esse modelo de vocês entrarem na internet, né? Porque estamos na pandemia, então pode usar a internet para fazer pesquisa, mas não pode colocar que você utilizou tal site para se referenciar para que você fez o trabalho. Mas diante do que a gente está passando, dentro dos TCCs, eu estou permitindo vocês fazerem isso. Então, pode usar sites para fazer isso. Tá? Só que não pode entrar no site, copiar o que está escrito no site e colocar no trabalho. Pesquisa é uma coisa, copia e cola é outra. Então, tem muita gente que faz essa confusão entre pesquisa. Professor, eu estou pesquisando. O que você está pesquisando? Estou pesquisando, eu gostei daquele tema, por isso que eu estou usando ele como referência. Inteligência artificial no recrutamento e seleção. Então, eu vou pesquisar sobre inteligência artificial no recrutamento e seleção. Então, eu vou achar um monte de assuntos sobre isso. Eu acho, né? Imagino eu que deve ter bastante coisa relacionada a isso. E aí, aquilo que é mais gostoso, que é mais bonito, eu vou lá, copio e colo e jogo no meu trabalho. Isso não é integrar novos saberes. Tá? Contextualização. O estudo deve basear-se na exploração de situações reais no contexto profissional. Então, qual é o objetivo do TCC na área técnica? É evitar com que vocês peguem qualquer assunto relacionado com isso que não seja da área profissional. Por isso que ele chama aqui de situações reais. Situações reais é aquilo que as empresas praticam. E aí você traz para o seu contexto profissional de recursos humanos e escreve a respeito. Então, eu não exijo quantidade de páginas. Se o seu trabalho tiver 25 páginas, já com capa e contracapa e referência e alguma coisa útil do seu trabalho tiver 18 folhas, 18 páginas, que foi você que escreveu, está perfeitamente aceitável. Não adianta pegar um trabalho aqui nosso trabalho tem 60 páginas, professor. Tá grande, ficou legal, hein? Esse ficou da bola. Aí você coloca na internet e você fala, mas você copiou tudo na internet. Então, eu não quero que cheguem neste formato. Não quero que vocês copiem na internet. Quero que vocês escrevam
sobre assuntos que vocês leram da internet e coloquem no trabalho de vocês. É isso que eu quero que vocês façam no trabalho. Tá? Gerenciamento e controle. A organização do desenvolvimento do trabalho deve ser em etapas bem definidas. É um instrumento importante que ajuda a administrar as atividades, tanto por parte do professor quanto do próprio aluno. O gerenciamento do cumprimento das etapas e a avaliação dos resultados permitem que sejam feitas correções durante o andamento do trabalho, assegurando com isso o alcance dos objetivos estabelecidos. Então, a partir do momento que a gente tem as suas metas estabelecidas dentro daquilo que a gente precisa, né, com relação ao TCC, o que você já tem pronto? O PTCC, você já tem pronto. Então, nós vamos partir dali e seguir em frente. Aqueles que a gente conseguir ajustar o tema ou o conteúdo, a gente vai ajustar. Vocês já me passaram só para me ter uma ideia. Então, a primeira coisa que eu pedi é vocês encurtarem o texto do título. Primeira coisa que eu pedi. Fora isso, aí depois a gente vai direcionar, né, fazer uma estratégia, ter uma etapa bem definida para a gente poder atender grupo a grupo a cada semana. Esse é o gerenciamento do cumprimento. E aí vocês, por parte de vocês fazerem as entregas estabelecidas, que aí eu vou colocar a data e o que tem que entregar, data e o que tem que entregar, data e o que tem que entregar, até o final do ano. Tá ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Múltiplos produtos configurados como pontos de checagem, apresentados na etapa inicial, intermediária e final, oferece ao professor e aos alunos um panorama real do andamento do trabalho. O sistema de gerenciamento do desenvolvimento do trabalho pode ser obtido por meio de instrumentos como relatórios, portfólios, cronograma, entrevista, diário de bordo, seminário, debate, tópicos do trabalho escrito, entre outros. Aqui não dá para a gente fazer diário de bordo. O que é o diário de bordo? É como se você fosse fazendo um relato, como se você estivesse fazendo uma ata. Essa era a minha proposta inicial, quando eu peguei essa disciplina, mas quando a gente estava presente, né? A gente estava em sala de aula. Né? Então, cada turma ou cada grupo que eu fosse atender tinha que fazer um diário de tudo aquilo que foi discutido naquele dia. Mas à distância não dá para fazer isso. Tá? Seminário, vocês vão fazer seminários sobre as suas apresentações. Então, a gente vai acrescentando informações no trabalho de vocês, e aí a gente vai fazer pelo menos uma apresentação a cada mês. Tá? Então, a primeira apresentação que vocês vão fazer é do que vocês já têm, que é finalzinho de agosto, começo de setembro, para mim ver como é que vocês estão. Então, vocês vão colocar o que vocês têm com uma apresentação, só para mim ver como é que vocês saem. E aí depois a gente vai acrescentando. Vocês vão fazer, então, uma em agosto, uma em setembro, uma em outubro, e aí depois a gente vai ficar praticamente fazendo apresentações. Até outubro a gente vai ter que estar... Eu vou ver exatamente quando que vai ter que ser feita a apresentação final do TCC, para que vocês possam... para que a gente possa marcar uma data final de corte, aonde que o trabalho tem que estar pronto. Porque aí daí a gente só vai fazer os treinamentos de apresentação, para encaixar dentro dos 15 minutos, e se houver alguma pergunta, vocês estarem aptos a responder. Tá? Então, vocês vão fazer no mínimo 3 apresentações, né? Setembro, agosto, setembro, né? Que agosto já está terminando semana que vem, não, né? Semana que vem é 24, 31, então talvez até dê. Na primeira semana de setembro, né? Finalzinho de agosto, 31 é segunda-feira, não é isso? E aí, dia 1º de setembro, vocês fariam uma apresentação, depois no começo de outubro, e depois no começo de novembro, para a gente fazer a evolução do trabalho, para mim saber como é que vocês estão em fala, se o que vocês colocaram na apresentação é o que vocês estão falando. Isso tudo tem que estar alinhado. Né? Tem gente que coloca o que está no slide e fala uma coisa totalmente diferente. Então, tudo isso tem que estar trabalhando com vocês. E conforme a gente vai evoluindo, vocês vão acrescentando na apresentação. Essa primeira não vai ter acréscimo de informações, a não ser que vocês estiverem trabalhando a respeito, mas eu quero ver já como é que vocês estão, essa é a primeira entrega que vocês vão fazer, tá? Então, esse é o primeiro compartilhamento de tela que eu tinha que fazer com vocês.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma coisa que alguém quer falar. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. Beleza. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui o... Tem aqui, deixa eu ver. O manual do TCC. Ver se eu consigo colocar isso aqui, o manual do TCC. E tem o regulamento geral. Então, não sei se já está na formatação correta. Eu recomendo vocês, quem puder, né, lógico. Professor, mas isso é só no final do ano. Tá bom, é só no final do ano, né? Mas quem já estiver liderando isso aí, já estiver trabalhando, eu recomendo vocês já ir colocando no formato que vocês vão apresentar, no formato que vocês vão apresentar, no formato que vocês vão entregar o material, né? Então, isso é também importante, para não deixar para fazer a formatação lá na frente, já arrumar capa, já arrumar margem, já deixar tudo encaminhado, porque é menos tempo que vocês têm que ficar se preocupando para tentar arrumar depois, tá? Então, esse material que eu vou mostrar para vocês aqui, ele explica tudo sobre TCC, tá? Ele explica tudo. Ele explica sobre estrutura, capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, e aí vai, tá bom? Tem um monte de coisa legal que ele explica. É um manual do Centro Paula Souza, tá? É o mais atual que a gente tem, que foi feito em 2015, mas é o que a gente tem de mais recente. Mas nós estamos em 2020, já faz 5 anos. Pois é, mas o Centro Paula Souza não atualizou isso, então é esse que nós temos, e é esse que eu vou disponibilizar para vocês, e é esse que toda a ITEC deveria estar trabalhando. Pode ser que tenha algum outro ITEC que tenha um regulamento diferenciado, tá? Mas a gente tem que obedecer o que o chefe manda. Tá bom. Vamos tentar aqui compartilhar esse manual aqui. Na próxima semana eu já devo ter esse cronograma para estar compartilhando com vocês sobre entregas, sobre as apresentações. Eu já estou cantando a bola, né, de que vocês deverão já preparar uma apresentação para dia 1º de setembro. Mas a gente não tem nada, vocês têm o PTCC. No PTCC vocês vão fazer uma apresentação para mim ver como é que vocês estão, tá? E aí depois a gente vai começar a direcionar grupos. Eu não sei quantos grupos que vocês têm, vocês me mandaram 4. Né? São 4 grupos que vocês me deram os nomes aqui. Não sei se tem mais gente. Como que a gente vai... Professor, eu acho que só são esses 4 mesmo. Tá bom. Se for só esses 4, não tem problema. Tinha uma dupla de TCC, mas eu não sei se eles continuaram. Tá, então, acreditando que só tem essas 4, né, os 4 grupos, a gente vai pegar o nosso tempo de aula, tá? E aí eu vou separar, eu vou dizer lá, o grupo 1 eu vou atender das 10 para as 9 às 9h15. O grupo 2 eu vou atender das 9h18 às 22h, 21h40. Então eu vou separando os horários. Posso marcar 4 reuniões, ou então eu marco uma só e coloco as datas de cada grupo, né? Mas eu preciso saber quem são os integrantes de cada grupo, então por isso que eu não vou fazer isso hoje. Mas é assim que vai funcionar, tá? Para vocês entenderem que eu não consigo tratar de forma igualitária todos, porque cada um tem uma situação
diferente, e aí trabalhando só por grupo. Nada o impede que os outros grupos não estejam presentes na hora que eu estiver atendendo o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Tá? A aula é aberta para todos. Não tem segredo que a gente possa estar falando. É que ele é particular para aquele grupo. Tá? E aí, um grupo entra primeiro, o outro depois entra segundo, terceiro e quarto. E na outra semana a gente inverte. O grupo que entrou primeiro fica último, fica segundo, terceiro e primeiro. E aí a gente vai fazendo esse rodízio até que todo mundo possa ser atendido, ter o seu espaço para esclarecimento de dúvida e agregando cada vez mais valor e obedecendo as entregas que vocês têm que fazer. Tá? Então é assim que a gente vai estar desenvolvendo e trabalhando aí para poder atender a demanda do TCC. Parece que falta muito, mas eu posso dizer para vocês que passa muito rápido. E quando você vai ver, já tem que estar entregando e, enfim. Né? Então, se eu não me engano, a entrega final, eu não vou mexer isso aqui, senão eu vou acabar caindo, mas a entrega final é entre a última semana de novembro com a primeira semana de dezembro. Tá? Presencial ou à distância, independente. Se for presencial, vocês não precisarão fazer capa dura. Quem pede capa dura é só para o aluno gastar dinheiro, porque isso aí vai para a biblioteca e da biblioteca vai para o lixo. Tá? Então, ele fica exposto numa biblioteca por um período e depois, dependendo de ficar muito tempo na biblioteca, acaba ficando desatualizado e aí o trabalho vai para o lixo. Então, só gasta dinheiro. Então, se nós formos para o presencial, o máximo que vocês vão me entregar é um aspiral com toda essa parte que vocês fizeram de uma forma escrita. Se for online, vocês vão entregar online. Acabou. Não tem nada de capa dura, nome de aluno, não tem nada disso aí, não. Vocês vão fazer um aspiralzinho com um plastiquinho e é o máximo que vocês vão entregar fisicamente. Se nós estivermos nessa modalidade, vocês vão encaminhar via e-mail ou então via Teams e fechou. Beleza? Quem pede TCC de capa dura é só para fazer o aluno gastar dinheiro. Já arrumei confusão em ETEC por causa disso. O professor falava que tinha que entregar em capa dura e eu falava que não tinha necessidade. Bom, vamos lá. Eu vou passar alguns tópicos aqui com vocês. Então, temos a introdução, produtos do trabalho de conclusão de curso, tem a monografia, a estrutura da monografia, o que é a capa, o que é a folha de rosto, o que é a dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo da língua estrangeira, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolo, sumário, elementos textuais, introdução, desenvolvimento, consideração final, formato e margem, espaçamento, notas de rodapé, indicação de seção, título sem indicativo, elementos, paginação, e aí vai. Olha quanta coisa, tá? Tem um monte de coisa, tá? Então, eu vou comentar alguns tópicos, sem precisar ir lá para o item, mas só para falar para vocês a importância de cada um dos que eu vou comentar aqui. Bom, capa vai ter que ter capa mesmo, folha de rosto vai ter que ter folha de rosto, alguns sim, outros não, né? Isso aí é obrigatório, mas assim, para nós não tem muita diferença, porque é mais ou menos como se fosse uma sobrecapa, né? Dedicatória, ela é um elemento opcional, tá bom? Agradecimento também é opcional. Então, se a pessoa é obrigada a pôr, não, é opcional. Epígrafe também é opcional. O que é epígrafe? É um resumo do seu trabalho, tá? É para fazer com que, quando ele vai para a internet, quando as pessoas buscarem alguma informação relacionada com o seu tema principal, fácil de identificar o seu trabalho. Então, aí fica opcional se você queira colocar ou não. Resumo da língua vernácula, ou então língua estrangeira, eu vou falar para vocês, embora esteja obrigatório, eu vou adotar como
opcional para vocês, tá? Então não tem necessidade de entregar esse resumo da língua vernácula. Por quê? Porque nós não trabalhamos a língua estrangeira no nosso país. Algumas empresas adotam por questões de comunicação, por ser uma multinacional, mas nós não utilizamos a língua estrangeira no nosso país. Então, eu entendo que não há necessidade, principalmente no nível técnico, transformar o resumo em língua estrangeira. Mas caso vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Lista de ilustrações, tabela, abreviação, símbolo, terminologia, glossário, todos esses tópicos são tudo opcional. O que vai acontecer? Tem trabalho que vai ser necessário, tem trabalho que não vai ser necessário. Então, não adianta vocês fazerem comparação. Mas o grupo 1, professor, você não pediu ilustração, nem tabela, nem abreviatura. O grupo 2, que é o profissional da deficiência no mercado de trabalho, você já pediu que a gente coloque símbolo, abreviatura, tabela e ilustração. Mas por que isso? É porque naquele tema é necessário, estou pegando como exemplo, tá? Naquele tema é necessário que se tenha este tipo de situação. Mas não é opcional? É opcional, mas é necessário. Mesmo sendo opcional, ele se torna obrigatório para poder explicar melhor aquele trabalho. Então, tem trabalho que vai ter uma coisa e tem trabalho que não vai ter, porque não tem essa necessidade. Deixa eu ver se alguém me pergunta alguma coisa aqui. Tá bom, gente, é isso aí. O que mais? Aqui está falando de ilustração, tabela, abreviatura, símbolo, mas pode ser terminologia, pode ser glossário, tá? Tudo isso pode ter algum. Eu posso falar, acrescenta um glossário aí, porque o seu trabalho tem muito termo técnico. Se o seu trabalho tem muito termo técnico, nem todo mundo entende o que você escreveu aí. Então, cria um glossário e explica o que você está. Qual é a definição desse termo técnico que você está usando. Então, eu vou pedir para acrescentar no seu trabalho, tá? Uma coisa importante que vocês já podem começar a fazer é sumário. Já deixa o trabalho de vocês no sumário automático, porque a partir do momento que vocês vão acrescentando os capítulos ou os subcapítulos, né? Esses 2.1, 2.111, 2.12, 2.121, isso é tudo num sumário automático. A partir do momento que você já deixa pronto isso, mesmo vocês acrescentando informações, faz com que você pode atualizar e ele arruma o texto para você. Tá? Então, professor, deixa eu fazer uma pergunta do glossário. Essa parte, quando tem os termos técnicos, há necessidade de colocar aquela informação no rodapé? Que nem havia antigamente, quando você usava um termo técnico, vinha tipo um asterístico no rodapé da página. Há necessidade de colocar isso? Não tem necessidade de colocar, eu entendi. Não, porque no próprio seu trabalho, lá no sumário, quando terminar o seu trabalho, vai ter lá, sei lá, considerações finais e glossário e considerações finais. Então a pessoa sabe que se ela não encontrar ali no rodapé, vai ter um glossário que responde aquilo que ele. Vamos falar assim, o que é, por exemplo, bitmarking? O cara vai falar, não sei o que é isso, né? Aí não precisa ter um asterisco no rodapé explicando isso. Você já construiu como se fosse um capítulo ou uma página explicando todas as palavras do que é bitmarking. Então, na hora que o cara pega o seu trabalho na internet, lá no sumário, lá embaixo vai estar escrito assim, glossário e considerações finais, ou invertido, enfim. E aí a pessoa já sabe que ela não encontrando ali no rodapé, ela vai ter um capítulo para encontrar isso. Então não tem necessidade não. Tá? Obrigada. Outra coisa que vocês têm que se preocupar, então, é formato e margem. Isso aí já é mais na parte de formatação do trabalho. Tá? Então, se eu não me engano, é 3322. É 3 do lado esquerdo, 2 no alto, né, na margem de cima. Desculpa. 3 na superior, 3 na esquerda, 2 na direita e 2 na parte de baixo. Eu acho que é essa a formatação ABNT. Tá? Espaçamento simples, geralmente.
Notas de rodapé, ela é um elemento opcional, como foi perguntado agora, tá? E eu acho que é isso que tem que se preocupar inicialmente aí com o trabalho de vocês. Aí a gente pode passar aqui para uns tópicos aqui. Aí tem vários modelos que a gente pode adotar, tá? Então aqui ele tem, né, a monografia, o que é obrigatório e o que é opcional, mas vocês não precisam se preocupar com relação ao obrigatório e opcional. Vocês têm que se preocupar como é que faz cada tópico desse. E aqui explica como é que faz cada tópico desse, tá? Então, ó, aqui ele já mostra qual a fonte que tem que usar, o que é caixa alta, qual que é o alinhamento, aonde que eu tenho que colocar. Tem que ficar nesse formato aqui. Se eu consigo diminuir para caber um pouco mais de informação. Então, a fonte na capa, eu tenho que usar a fonte Arial 14. O nome do curso tem que colocar negrita em caixa baixa, minúsculo. Aí eu estou falando aqui do nome completo dos alunos. Ó. Negrito, alinhamento centralizado. Fonte Arial 14. Título do trabalho, fonte Arial 14. Título do trabalho, negrito, em caixa alta e subtítulo, negrito. A gente não vai trabalhar com subtítulo porque fica muito poluído. Nós vamos trabalhar somente com título. Por isso que eu quero uma linha no máximo desses temas que vocês colocaram. Não vai ficar um texto no título do trabalho. Tá? Então ele explica item a item. Aqui vocês podem colocar 2020, é onde vocês estão concluindo. Então vocês podem colocar 2020. Não esqueçam, já vão, quem puder, ou se vocês já tiverem, tudo bem. Se vocês não tiverem, quando puderem, já vão dando uma ajustada nisso. Pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Porque quando chegar lá na frente, ó, o prazo de entregar é próxima terça-feira. Nossa, professor, mas a gente nem começou a fazer a formatação. Vocês vão perder sábado, vão perder domingo, vão virar à noite para poder dar vazão para poder entregar o trabalho. Então, quem puder, já vai colocando neste formato, já vai deixando mais ou menos pronto, porque depois é só fazer a atualização. No caso da capa, já está pronto. O que tem que ajustar, no caso, seria o tema do trabalho que a gente vai arrumar. Mas isso é uma linha que a gente vai arrumar. Tá? Aí, a folha de rosto, quem quiser colocar, né? Então, pode colocar trabalho, conclusão de curso, curso técnico, ETEC, professor, tal. Né? Coloca todas essas opções. Aí tem a dedicatória, agradecimento, se quiserem fazer isso, né? Modelo da epígrafe, resumo da língua vernácula. Mas tem coisa que da língua vernácula eu não faço essa exigência para vocês, não. Tá? Se vocês quiserem colocar, tudo bem, mas eu não faço essa exigência, não. O que mais que eu posso dizer aqui? Ó, a formatação é essa mesmo. 3 do lado esquerdo, 3 superior, 2 do lado direito e 2 no inferior. Tá? Então, vocês conseguem configurar isso no Word, margens, vocês conseguem configurar isso. Aí ele consegue deixar 3, 3, 2, 2. E aí, toda vez que você for fazendo o trabalho e você for digitando, ele já vai considerando essa margem. Importante também que os textos do Word estejam justificados. O que é o justificado? É quando aparece no Word umas linhas, todas elas iguais. Porque às vezes tem o recurso somente à direita, o recurso somente à esquerda e também centralizado. E aí quando você abre o Word que tiver todas as linhazinhas, todas elas iguais, é essa que vocês têm que usar. O que acontece muito? E a gente percebe que a pessoa até já usou um plágio porque copiou da internet. Depois, se der tempo, eu até mostro para vocês. Você vai na internet, pega alguma coisa, aí você pega e copia direto. Tem uma técnica para você fazer isso, para não trazer o texto desarrumado e que ele não fique totalmente desproporcional na hora que você traz essa informação. Então tem um jeitinho, não sei se é uma técnica, mas
É um jeitinho para você evitar com que ele traga nesse formato e você não consiga arrumar. Senão, na hora que você arrumar, ele fica com o texto meio esticado, já dá para perceber que você copiou da internet. Tá? Então, o texto justificado ele vai ficar mais ou menos assim, ó, tá vendo? Começa aqui na margem e termina na margem. Ele não vai ficar no meio do caminho. Por isso que é importante estar com o Word já parametrizado dessa forma, para você não sofrer mais para frente. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é importante estar comentando com vocês. Outra coisa importante é sobre gráfico, tá? Pornográfico, sem sacanagem, hein? O gráfico, geralmente, a importância do gráfico é para representar alguma coisa que você queira falar. Em vez de você falar matutino, vespertino e noturno e colocar os percentuais, você faz um gráfico para ter esta melhor visualização, tá? Só que a partir do momento que você colocar no gráfico, não precisa ser gráfico de pizza como está aí, né? Pode ser em barra, pode ser em linha, pode ser qualquer outro formato, pode ser em perspectiva, não tem problema. A única coisa que eu peço é, se na hora que você fez uma pesquisa e você quiser colocar no gráfico, tá lá escrito assim, professor, a pesquisa que a gente coletou deu 34,89, 30,27 e 39,72. Então, no gráfico, recomenda-se não colocar casas depois da vírgula. Por quê? Porque o gráfico, o objetivo do gráfico é trazer um percentual representativo daquilo que você está querendo demonstrar. Então, eu quero demonstrar aqui a frequência de usuário por período, matutino, vespertino e noturno. Se for 31,89, eu posso arredondar para 32, desde que a soma dos meus percentuais feche 100%. Então, 31 ou 32, tanto faz. Eu vou lá e coloco 32 ou 31. Não preciso colocar 31,89. Quando eu coloco 30,27, por exemplo, ou é 30 ou é 31. 30,27 não dá representatividade nenhuma. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Não se coloca casas depois da vírgula em gráfico. Professor, mas o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, utiliza. Utiliza porque o que ele mede, muitas das vezes, tem importância uma casa depois da vírgula. Mas 2 casas depois da vírgula não tem necessidade. Mas nos nossos trabalhos, basta um número redondo, um número inteiro, é melhor a visualização. Tá? 31,1 e 31 é a mesma coisa graficamente. Pode ser que número absoluto não seja, mas graficamente 31 ou 31,1 não vai mudar nada. E se for 31,9, passa para 32. Então, quando a pessoa lê um 31,9, ela já não vai ler o 31,9. Ela vai ler 32. É igual quando a gente vai fazer compra no supermercado. Você vê um produto lá, R$ 4,99. Você fala, nossa, que barato. Ele custa 4 ou ele custa 5? Não, professor, ele custa R$ 4,99. Tá, mas ele está mais perto do 4 ou mais perto do 5? Está mais perto do 5. Então, você considera como R$ 5. É a mesma coisa, tá? Muito bem. Perguntas? Nenhuma pergunta? Mas vocês eram uma turma que me bombardeava de pergunta. Por enquanto não, pro. Vocês eram uma turma que me bombardeava de perguntas. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto, calma. Ainda tem um semestre para fazer muitas perguntas. Tá. Deixa eu ver uma outra coisa importante aqui. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Referente ao idioma que o senhor falou. Que o senhor falou que é opcional, certo? Que o senhor vai colocar como opcional. Certo. Só que, tipo, o senhor colocando opcional, na hora que a gente for apresentar lá presencialmente,
Se a gente Não, for isso a gente apresentar nem coloca. presencialmente. Não, a gente nem coloca isso na apresentação. Ah, tá Só certo. vai no trabalho escrito. Só vai no trabalho escrito. Se colocar a língua Mas vernácula, a aí, gente só vai colocar isso no trabalho escrito. se o pessoal folhear lá o nosso trabalho e não tiver essa parte da língua estrangeira, eles não vão achar ruim Não, nem nada do tipo? não, porque ninguém é obrigado a saber um outro idioma para fazer um curso técnico. Como é que você vai fazer a Ah, tradução do entendi. seu artigo? Como é que você vai fazer a tradução do seu resumo? Você vai colocar no Google Tradutor e ele vai colocar lá. É isso. Tá certo. É isso que a gente usa. O Google Tradutor, ele faz a tradução, mas ele não faz a excelente tradução do inglês. Então, o cara que conhece inglês fala, isso aqui está mal redigido de forma... isso aqui está redigido de forma errada dentro do trabalho. Por isso que eu peço para nem colocar, para a gente não passar vergonha. Porque ninguém sabe inglês, ou quem sabe inglês, estuda numa escola particular de inglês, tá certo? E aí, precisa fazer de fato a redação, mas eu não posso exigir dessa forma para todos dessa forma. Então, eu já até excluo essa parte. Não é tese de mestrado, não é dissertação, não é nada, então por isso que eu acabo excluindo. Tá? Professor, deixa eu te dúvida. Pois não. O senhor falou que a gente tem que usar o padrão da ETEC. Se a gente fizer uma busca, né, para a formatação da norma da BNT na internet, não é válido? É válido, lógico. É que o padrão da BNT hoje é isso, é 3322, é mais com relação à margem. A margem, espaçamento, justificativa, espaço que entre tem linhas. mais coisa, né, no padrão centralizado. Oi? Não vai tanto o padrão da BNT tem mais informação, né, do que o da ETEC, pelo que eu já pesquisei. Tem muito mais informação, mas a informação que a ETEC pede é no mínimo isso, é justificativa de texto, espaçamento entre linhas, não pode ficar tudo colado um no outro, tem que ter um espaçamento, tá? Que mais? Recuo de parágrafo, Sim. né? Então é mais vamos dizer assim, é uma BNT básica. Se você for na internet, você vai encontrar muito mais coisa, mas esse muito mais agrega muito mais valor ao seu trabalho. Pode ser sim, não tem problema. Ah, entendi. Tá bom. Obrigada. Não pode ser menos. Mais pode, menos não. Tá bom. Tá bom? Ok. Isso aqui é importante, gente. As citações. Tá? O que é citação? Vou ler aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho. Ou seja, é a menção no corpo do texto de uma informação extraída de outra fonte. A citação podem ser representada pelos sistemas numérico ou autor-data, devendo o sistema escolhido ser mantido ao longo de todo o trabalho. Em casos omissos, neste manual, deve-se consultar a BNT, número tal de citações em documento. Tá? A CETEP definiu que os trabalhos acadêmicos na instituição deve-se utilizar o sistema autor-data. Então, o que é o autor-data que ele quer colocar aqui? Ó? É isso aqui. Ó. Se você quiser usar uma frase, um parágrafo, sei lá, um texto, você tem que colocar o nome do cidadão. O cidadão aqui está pelo sobrenome, que é o Carraer, 1999, P12. O que é o P12? O P12 é a página 12. Mas você só coloca P12 se esse Carraer aparecer mais de uma vez no texto. Se ele aparecer uma vez só, você vai colocar ele como... Você vai colocar assim, ó, Carraer, 1999, e fecha parênteses. Se ele aparecer de novo numa outra citação, aí você vai colocar Carraer, 1999, página que for, no caso aqui 12. Então, se ele aparecer mais de uma vez, você coloca ele, você identifica a página. Se ele aparecer uma vez só, aí você coloca o nome dele, que no caso geralmente é o sobrenome que se utiliza, 1999. Quem quiser colocar meu livro como citação no trabalho, pode também, tá? Tô brincando. É que tem um livro de RH que tem algumas coisas que vocês podem utilizar. Aí vocês vão colocar lá, Procópio, 2000 e... não sei quanto, não lembro agora.
2006, 2007. Entenderam? Então, isso aqui é extremamente importante. O que é saber? O que é citação? É trazer exatamente o que o autor escreveu no seu trabalho. Aí você pode trazer a informação. É fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no trabalho. Você pode trazer efetivamente. Não só pode, como deve. Tá? Isso aí a gente chama de referencial teórico. Eu não sei como é que está o referencial teórico no trabalho de vocês. Então, essas citações a gente chama de referencial teórico. Aí tem aqui as margens, enfim. Como que você pode fazer? Ó? Isso aqui eu estou trazendo do Erzelic, 1992, página 30. Então, eu estou trazendo todo esse texto aqui. Ó. Espaçamento entre linhas é simples. Ó. Ele que escreveu tudo isso aqui. Ó. Eu posso copiar e colar lá no meu trabalho, professor? Pode. Se estiver relacionado com o seu tema, pode. Lógico que não tem nada a ver com o que vocês estão falando, mas é só como exemplo. Para compreender o desencadeamento de abundante retórica que fez com que a arte se construísse como fenômeno social, tem-se frequentemente atribuído o principal papel à natureza dos grupos mais atingidos dos mecanismos de transmissão. Foi construído, então, o discurso doravante estereotipado sobre o sexo, sangue e a morte. Entre parênteses, Erzelic, 1992, página 30. Pronto. Não foi você que escreveu, mas foi o Erzelic que sustenta o que você escreveu. É por isso que a gente usa citações dentro de um trabalho de conclusão de curso ou qualquer outro trabalho de entrega oficial. Tá? Então, isso é extremamente importante no trabalho de vocês. Professor, quanta citação pode ter ou quantas citações você quer? Eu quero a citação que vocês encontrarem que fortalece o texto de vocês. Para que a gente coloca a citação no texto? A gente coloca a citação no texto para fortalecer o trabalho de desenvolvimento que vocês estão fazendo. É por isso que a gente coloca a citação. Que ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Tá? Que mais? Vou falar de uma citação indireta aqui. Texto baseado na obra do autor consultado, citação do conteúdo do autor com alterações. A indicação da página é facultativa, podendo ou não ser mencionada. Nesse caso, as aspas não devem ser usadas. Como lembra Martins, 1980, o futuro desenvolvimento da informação está cada dia mais dependente de uma normalização. Observação. No final do trabalho, na listagem de referência, relaciona-se o documento consultado de forma completa. Tá? Então, aqui ele explica ainda também como colocar site, como colocar livros, isso tudo tem que estar arrumadinho, isso já faz parte da formatação do trabalho de vocês. Tá? Então, o que é a citação direta? Vamos resumir aqui o que é a citação direta. É você ir lá no site, no site que vocês forem consultar, ou no livro, seja livro em PDF, e copiar na íntegra aquilo que vocês encontraram do Bottom Moller. Ele estava falando da sociologia, eu vou lá e copio tudo e colo lá no meu trabalho, que tem que estar relacionado com o tema que eu estou desenvolvendo. Eu estou escrevendo, eu falo, poxa, eu tenho que achar eu vou pedir isso para vocês em algum determinado momento, eu vou pedir isso. Vê se você consegue uma citação, vê se você consegue um fortalecimento de um referencial teórico com relação ao que você está escrevendo. Aí você encontra alguém, algum autor, pode ser conhecido ou desconhecido, enfim, ninguém conhece, bota um nome aí, e aí você coloca o nome dele no seu trabalho. E aí, a partir do momento que você colocou isso como uma citação, você tem que colocar ele na referência também, porque você está usando as palavras desse autor para fortalecer o que você está escrevendo no seu trabalho. Isso é uma citação direta, está copiando e colando diretamente no seu trabalho. Tem a citação indireta, que é o que está dizendo aqui. A citação indireta é quando você usa o trabalho do cara para fazer o seu trabalho. E aí você tem que colocar isso nas referências, aí, no final do trabalho, na listagem de referência, relacionar o documento que foi consultado de forma completa. Então não é plágio, hein, gente? Não é plágio. É você consultar um trabalho e escrever com as suas próprias palavras. Aí você cita o trabalho desse cara no seu trabalho, lá em referência. Isso é perfeitamente permitido.
a partir do momento que você copia e cola e não traz a referência, não traz de onde você fez isso, aí que caracteriza plágio. Tá? Professor, Pois não. copiar e colar, e mesmo assim trazer a referência, é considerado plágio mesmo assim? Sim. Se você copiar e colar, e não trazer a referência do cara, vamos colocar aqui de novo. Vamos pegar uma citação direta aqui. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui é outro tipo, só está dando exemplos aqui, tá? Mas, segundo Guajardo, 2004, página 33, a classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento em grande parte do mundo, apresenta uma série de dificuldades que relacionam a estatura com o peso corporal. Então, vou parar aqui só para explicar para vocês. Se você for lá na internet e fizer isso, ó, e copiar e colar lá no seu trabalho, isso sai como uma citação direta. Porque é o Guajardo, 2004, que está escrevendo isso. Se você for lá no seu trabalho, o Guajardo está escrevendo isso, você coloca no seu trabalho, beleza. Aí você vai ter que pegar o Guajardo, 2004, a íntegra. O que é o Guajardo, 2004, página 33? Tem que ver que livro que representa isso e você vai colocar lá na sua referência. Isso não caracteriza plágio. Isso caracteriza uma citação direta. Ou seja, você está citando o Guajardo, no seu trabalho, e está dizendo que não foi você que escreveu, está dizendo que foi o Guajardo que escreveu. Agora, se você for no seu trabalho e fizer isso aqui, ó, a classificação da obesidade, barará, tal, infantil. Você vai lá no seu trabalho e escreve assim: a classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento em grande parte do mundo, apresenta uma série de dificuldades que relacionam a estatura com o peso corporal. Isso aqui, se você copiar e colar lá, é plágio. Você tem que citar o cara. Entendeu? Então, se você não colocar o nome dele e você usar as mesmas palavras dele, é plágio. Isso não caracteriza uma citação indireta. A citação indireta é que se você tivesse usado o Guajardo 2004 e você estivesse escrito com as suas palavras em cima do texto dele, aí sai como uma citação indireta. Isso é extremamente importante dentro de um trabalho de conclusão de curso, tese de doutorado, dissertação de mestrado, é perfeitamente a mesma coisa. Então, quer escrever aquilo que o cara escreveu é importante para o seu trabalho? Então cita ele, sai como citação direta. Professor. Não quer citar ele? Então você pode fazer uma citação indireta. Porém, tem que escrever com as suas palavras e citar ele na referência. A citação indireta, a gente pode colocar assim. Segundo o autor fulano de tal, nesse trecho, é certo uma citação assim? Essa é uma citação direta ou uma citação indireta? Não. Você não pode colocar assim. Se você colocar, segundo o autor, pode escrever aqui, mas não precisa acrescentar mais essa palavra. Mas tudo bem, você pode até escrever aqui. Segundo o autor, Guajardo 2004, a classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento, tal. Isso é uma citação direta, porque você está dizendo que o Guajardo é que escreveu estas informações e você está colocando a informação do Guajardo no seu trabalho. Isso é uma citação direta. Você está pegando diretamente o que ele escreveu, sem mudar nada, copiando e colando no seu trabalho. Então, não é você que está escrevendo, é o Guajardo que está escrevendo o TCC. Sim. É importante colocar citação no trabalho, mas eu não posso ter um trabalho só com citação. Porque não é você que está fazendo. É o Guajardo que está fazendo o TCC. Tem alguma, assim como eu posso falar, algum critério de observação antes de uma citação? Por exemplo, como é que eu faço uma avaliação de que aquela citação é realmente importante para o meu trabalho? Não tem um critério.
que você vai fazer, que é importante para o seu trabalho, é que você está escrevendo alguma coisa, e aí, diante daquilo que você está escrevendo, você coloca alguém que está escrevendo e fortalecendo aquilo que você está afirmando. Então, se eu estivesse escrevendo alguma coisa relacionada, vou dar um exemplo aqui, do nada, só para você entender esta citação aqui. Então, eu estou escrevendo sobre... Estou dizendo que a obesidade infantil dentro da população brasileira, na pandemia, tem aumentado bastante, porque as pessoas estão mais em casa e têm comido muito. Segundo Gajardo, a classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento em grande parte do mundo, apresenta... Você entendeu? Uhum. Então, eu já vim com um texto assim, ó. Eu estou pesquisando sobre isso, então eu já vim com um texto assim. A obesidade infantil tem aumentado muito dentro do momento que o Brasil e o mundo todo está vivendo, pois as pessoas estão mais em casa e tende as crianças ficarem... tende as crianças estarem desenvolvendo um ganho de peso. Aí você pega, olha, o Gajardo está falando da obesidade infantil. Segundo o Gajardo, em 2004, a classificação da obesidade infantil, a qual está em aumento, em grande aumento. Então, está fortalecendo aquilo que eu vim escrevendo. Certo. Isso que é a citação, e aí fortalece o que você está escrevendo. A indireta... Para não dizer que você está escrevendo qualquer besteira. Ah, Diga. entendi. Então, a indireta, ela fortalece a tua tese. Você não precisa começar com ela, né? A direta você já começa citando, e a indireta você pode começar com um artigo seu, né? Com texto seu, e colocar ela só para fortalecer. As duas é para fortalecimento, mas a que fortalece mais é a direta. Porque você usa as palavras do autor e aquilo que você está escrevendo não fica em vão, ou seja, não fica no vácuo, porque dá a impressão que você está viajando. Eu estou falando que na pandemia as crianças estão engordando mais. Quem sou eu para dizer que as crianças estão engordando mais? Eu estou dizendo que estão engordando mais porque as crianças estão comendo mais. Mas o Gajardo já dizia lá em 2004 que a obesidade infantil tem um grande aumento em parte do mundo e apresenta dificuldades em relacionar a estatura do peso corporal. Então, eu estou falando em 2020, no meu trabalho, mas o Gajardo já está falando lá em 2004 que isso também é por isso que fortalece aquilo que você está escrevendo. Você não está louco. É isso que eu quero dizer. Entendi. A indireta é você escrever com as suas palavras usando o trabalho de alguém. Ah, certo. É isso. Entendi, professor. Valeu. Tá bom? O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Não. Vocês têm mais algum... ouvido ainda para me ouvir mais um pouquinho? Sim. Sim. Então tá bom. A gente fala mais uns 10 minutos. Né? Bom, o que mais que eu posso falar para vocês, então? Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês consultarem, tá? Isso aqui tá no Centro Paula Souza, aberto para todos, tá bom? Não tem... Aí, ó, aqui mostra como que vocês devem fazer nas referências quando vocês estiverem montando, né, o trabalho, isso é extremamente importante. Uma recomendação, assim que vocês fizerem a citação de um autor, já pega a referência oficial dele e já coloca na parte de referência, para vocês não se perderem, porque eu já observei nas apresentações, nos slides, tem que fazer as citações, né, tem que colocar quem é que escreveu aquilo, para fortalecer, e os nossos chefes, eles vão muito em cima disso, tá? Então, a gente tem que ficar bastante esperto para a gente não cometer, de deixar... Quem falou isso? Ah, não sei. Estava escrito no trabalho lá, eu peguei. Né? Então, para não deixar dessa forma, é importante que a gente passe as informações corretas, tá? Então, como é que eu coloco lá na citação, professor? Sempre começando com maiúsculo, o nome do autor, e utilizando esse formato aí. Ó. O nome do cara é Hidalberto Chiavenato, que é um dos importantes na área de administração, principalmente em RH,
E aí, ele tem lá Administração, Teoria, Processo e Prática, São Paulo, McGraw, 1985, 381, página 381. Então, esse é o formato que tem que ser colocado na referência, quando for um autor. Se for dois autores, aí o exemplo está aqui, ó, Youssef e o Fernandes. Então, é Antônio Nicolau Youssef e Vicente Paz Fernandes. Sempre começando com letra maiúscula, porque é esses caras aqui que identifica-se lá no texto, o Youssef e o Fernandes. Não vai aparecer lá Antônio nem Nicolau, nem Vicente Paz. Vai aparecer Youssef e vai aparecer Fernandes. Da onde que você tirou isso? Ah, eu tirei daqui, ó, Informática e Sociedade, São Paulo, Ática, 1988, página 61. Se for 3 autores, como é que eu coloco? Aí você tem o formato para 3 autores também. Aqui, ó. Quando você tem um autor, você coloca o nome dele só. Quando você tem 2, você coloca o nome dos 2. Se você tiver de 2 ou mais, né, de 3 ou mais, você vai colocar o nome do cara e vai usar essa expressãozinha aqui, ó, e tal. Pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem trabalhos que você pega aí, tem 15 caras que ajudou a escrever aquilo. Então você vai escrever o nome de um, o primeiro autor, e os demais você vai colocar em letra minúscula, escrito e tal. E tal significa vários, sem necessidade de você escrever todos os nomes dos autores. Então isso aqui é uma recomendação bem legal para vocês, com relação a como colocar na referência. E é uma das coisas que os nossos chefes, eles acabam olhando com um pouquinho mais de cuidado, para ver se o aluno fez essas referências de forma corretamente. Tá? Então, se vocês já usaram o Berger, por exemplo, no trabalho de vocês, já coloquem ele na referência. Mesmo que não está na ordem. Tem que estar em ordem alfabética depois por sobrenome. Tá? Então, o Berger vai ser o primeiro, o Youssef vai ser um dos últimos, o Fernando vai estar no meio, vai estar depois do Berger. Não pode começar com o Youssef, colocar o Fernandes e deixar o Berger. Então, teria que colocar em ordem alfabética. Então, tem essa ordem também. Então, começa com o Berger. Ah, mas o nome dele é John. O Youssef, o nome dele é Antônio, deve ser primeiro, mas eles classificam pelo sobrenome, não pelo nome principal. Né? Então, tem que estar em ordem, tudo alinhadinho, e aí o seu trabalho está dentro das normas da ABNT. Então, isso é uma das coisas que a ABNT cobra, essa forma de padronização em relação à citação direta, em relação à indireta, autor, como é que coloca. Aqui eu não lembro se eles falam sobre site, tá? Mas eu acho que até deve ter alguma coisa com relação a site. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O pessoal coloca lá. Alguns colocam referência. Quando você coloca referência, tudo bem, referência, ótimo. Mas alguns colocam bibliografia. Bibliografia, gente, é o coletivo de livros. Aí você coloca bibliografia, tá? Biblioteca, né? Coletivo de livros é biblioteca. Mas dentro do trabalho a gente se coloca bibliografia. Bibliografia é quando a gente está se referindo a livros. Quando você está falando de site que você utilizou para fazer a pesquisa, você não pode colocar dentro de bibliografia. Você tem que colocar em webgrafia, tá? Porque aí está vinculado a sites. Então, são formatações que a gente às vezes deixa para trás, mas é importante. Então, eu estou passando os mais... aqui está completo, tá? Aqui é um manual exatamente completo, mesmo que é de 2005, de 2015, mas ele é bastante completo. Então, essas coisinhas que eu já falei para vocês nessa primeira aula, já é um ponto para vocês, na hora que estiverem fazendo já os TCCs, aquilo que vocês já têm, já vão deixando nesse formato, para vocês poderem não apanhar para quando chegar lá na frente. Aqui, ó, referências, tá vendo? Fica tudo arrumadinho. Aqui são normas brasileiras de referência, por isso que está NBR aqui, tudo nesse formato. Ó, Azevedo, Belésia, Instituto Brasileiro, em ordem alfabética. Tá? Lacatos e Pádua. Então, todos eles em ordem alfabética. Tá? Eu queria ver um lugar aqui que ele fala sobre, não sei se é nesse manual, é em outro, aí eu vou passar para vocês na outra aula, que ele fala sobre webgrafia. Então, webgrafia é para mensurar informações sobre sites. Né? Então, eu vou deixar vocês usarem site
pode fazer citação direta, pode fazer citação indireta. Tomem cuidado com plágio, tá? Já coloque nas normas da ABNT, página, espaçamento simples, as margens. Eu acho que é a primeira recomendação que eu tenho para vocês nessa primeira aula. E aí a gente pode continuar aí na segunda aula, aí na próxima terça-feira. Ok. E é o suficiente aí para a gente ter um bom desenvolvimento, até eu começar a fazer as solicitações dentro da base tecnológica, do qual eu tenho. Mas antes de eu começar a pedir, eu tenho que explicar para você já me entregar o certo. Falando isso. Professor, Diga. Oi? professor, consegue me escutar? Consigo? Pode falar. Consegue me escutar? Pode falar. É que a minha não tá muito tá. Mas, ó, tenho uma dúvida sobre o que você falou a respeito da apresentação que é para o dia 1º de setembro. É para montar uma apresentação no PowerPoint ou a gente vai só te mostrar o que a gente tem no nosso material? Não, a apresentação é PowerPoint, já pode ir preparando. 1º de setembro vocês vão fazer essa apresentação para mim ver como é que vocês estão. Tá bom. Tá bom? É o que vocês fizeram na última apresentação, se o professor pediu, eu não sei, mas aí é o diagnóstico que eu preciso ter, é saber como é que vocês estão. Aí eu vou começar a pedir as coisas, a gente vai acrescentando, quando for começo de outubro, vocês vão fazer outra de novo. Ok. Tá certo. Bom, acho que para hoje tá bom, né, gente? 1h e 50 minutos aí, eu acho que tá bom. Diga. Rapidinho só. Então, é uma apresentação do que a gente tem até o momento, né? Isso, exatamente. Não precisa acrescentar nada, não precisa mexer em nada. Do jeito que tá, vocês montam a apresentação. É 15 minutos só, tá? Não é 45 minutos de apresentação, não. Só vou poder falar 15 minutos. Mas eu não vou falar nada sobre a apresentação. Assim, eu não vou corrigir a apresentação de vocês. Vou deixar vocês fazerem a apresentação do jeito que vocês quiserem montar. E aí eu vou dar o espaço da aula para vocês apresentarem. E aí cada grupo faz a sua apresentação. E aí eu quero ver como é que está o nível disso, para depois a gente começar a acrescentar informações. E aí quando vocês forem fazer a segunda apresentação em outubro, finalzinho de setembro, vai estar com mais informação já com o desenvolvimento do TCC. Beleza? Beleza. Beleza. Mais alguma coisa? Não, acho que não. O tema está bem esclarecido, prof. Então tá bom. Para essa primeira aula aí, é isso que eu queria comentar. Semana que vem eu acrescento mais algumas outras coisas que eu quero falar para vocês. E aí depois a gente já vê se eu já consigo elaborar o passo para vocês também. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Caso tiver alguma dúvida, pode me acionar aí, pode me chamar. Ok, obrigado, professor. Boa noite, professor. Bom Boa descanso. noite. Valeu. Boa noite, pessoal.